Olá, pessoas queridas! Como estão vocês? Gente, já faz um tempinho que eu não passo por aqui, não é mesmo? Pois bem, é que eu realmente precisei de dar um tempo aqui da plataforma do YouTube para recalcular a rota, como se diz por aí, em relação à produção dos meus conteúdos digitais. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que é realmente muitíssimo importante e que eu acredito que você que está me acompanhando tem interesse. Nós vamos falar sobre nicho, né? Sobre identidade do nosso conteúdo digital, sobre o nicho do nosso trabalho, do nosso campo de atuação e como que a definição, a delimitação do nosso nicho de trabalho impacta significativamente na monetização, na conquista da audiência, né? Na construção dessa rede de pessoas que nos assistem e, claro, no sucesso do nosso canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, pois seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a professora Adriana do Carmo Figueiredo, eu atuo com direito, literatura e linguagens, especialmente com a análise do discurso. E então você pode estar se perguntando, o que uma analista do discurso, o que uma professora de direitos humanos e linguagem e literatura está fazendo aqui, falando sobre monetização, falando sobre nicho de trabalho, o que isso, né, qual que é o vínculo, qual que é a relação entre essas matérias? Pois bem, gente, olha, eu vou trazer uma dica valiosa para você que quer realmente ter sucesso no YouTube. No caso, esse sucesso ele vem realmente de uma definição de algo que é bastante simples, que não é complicado não, mas que para mim é muito complicado. Aí vocês vão entender, né, o que é isso, sobre o que eu estou falando. Eu estou falando sobre definição do campo de atuação, gente. Aqui no YouTube, não sei se vocês já assistiram a outros produtores de conteúdos digitais, é importantíssimo que você tenha clareza de qual é o seu campo de atuação, sabe? De qual que é o seu nicho de trabalho. Isso impacta significativamente na conquista da audiência, na identidade do seu canal e, claro, futuramente na monetização e também, né, no sucesso que você vai ter aí com o programa, né, de parcerias, que faz parte também aqui da nossa participação no YouTube. Quando a gente conquista, né, a monetização, então nós nos tornamos aí integrantes deste programa de parcerias. E bom, se você observar bem, já na minha apresentação, eu trouxe uma problemática, né? Vocês devem ter observado, porque eu me apresentei como professora de literatura, direito, linguagens, e aí vocês viram que eu já tenho uma identidade que ela é bastante complexa, porque ela envolve áreas do conhecimento diferentes, não é mesmo? E então, bom, como que isso impacta o meu canal? O que eu posso dizer a vocês é o seguinte, gente, de fato, né? E aí eu vou dizer assim com toda sinceridade, realmente, se eu delimitasse melhor o meu nicho de atuação aqui no YouTube, certamente o meu canal ele teria muito mais sucesso, isso sem dúvida alguma. Eu tenho uma clareza disso, sabe? Se eu, por exemplo, se eu investisse só em linguística, né, só em análise do discurso, se eu investisse só em direitos humanos, o que seja, com certeza o meu canal teria muito mais sucesso. Por isso que eu coloquei aí essa chamada, né, que provavelmente o algoritmo ele deve de ficar um pouco confuso com o meu canal. Claro, porque se vocês passearem aí, se vocês olharem os meus vídeos, vocês vão ver que eu tenho vídeos de dicas de língua espanhola, né? Eu tenho vídeos de dicas de leitura em língua espanhola, eu tenho vídeos de análise literária, dicas de língua portuguesa e vídeos em que eu faço digamos, esse vínculo, né? Essa junção entre literatura, direito e linguagem. E aí, bom, o que acontece, né? Muitos de vocês podem estar se perguntando, por que a professora Adriana não delimita, então, esse campo, né? Por que eu não delimito, olha, eu vou trazer meus conteúdos apenas sobre língua espanhola? Pois bem, então eu vou explicar para vocês o que aconteceu.
Na verdade, quando eu comecei o meu canal aqui no YouTube, a minha ideia inicial era realmente produzir conteúdos apenas e tão somente sobre dicas de língua espanhola. Eu tinha essa meta, essa intenção. Só que eu percebi, gente, que a concorrência é gigantesca, né? Existem inúmeros canais que falam sobre essas dicas de língua espanhola e, na verdade, eu entrei assim um pouco atrasada, eu acho, assim, nesse campo, trazendo essas dicas, eu diria. Acho que, assim, eu tô falando atrasada brincando com vocês, porque acho que o tempo é algo bastante subjetivo. Mas, enfim, eu entrei, assim, com um pouco de demora, sabe? Em mora com esse mercado, né? Com essa produção dos conteúdos de língua espanhola. Então, eu tenho alguns vídeos, eu vejo que alguns vídeos de língua espanhola, eles até têm algum sucesso, eu percebo que o YouTube indica alguns desses vídeos, mas eu percebi que a concorrência, ela é, na verdade, muito forte, uma vez que há enormes quantidades assim de vídeos de língua espanhola e muitos deles são extremamente criativos, né? Eu vejo assim um pessoal assim bem engajado em produzir vídeos assim com bastante recurso tecnológico, o que vocês já devem ter observado que não é definitivamente, né, a minha característica. Os meus vídeos são bem simples, né? Então eu não tenho essa pegada assim de trabalhar muito a tecnologia. E aí eu percebi que realmente, se eu fosse por esse caminho, muito provavelmente o meu canal, né, ele iria flopar, como se diz também por aí. Então, eu tive uma outra ideia. A outra ideia foi criar vídeos de literatura espanhola e hispano-americana, né? Por quê? Porque minha área de formação, meu mestrado é em estudos literários, eu adoro produzir conteúdo sobre literatura, e aí eu resolvi criar, né, vídeos sobre literatura espanhola e hispano-americana. O que eu percebi? Eu percebi que esses vídeos eles trouxeram mais engajamento, mais inscritos para o meu canal. Eles são vídeos em língua espanhola em sua maioria. Então, eles têm aí um potencial realmente de sucesso, uma vez que eles também têm uma especificidade. Qual que é a especificidade? A própria análise literária, né? Que eu trago muito da minha forma de fazer, né, análise literária com os conhecimentos que eu venho adquirindo ao longo de anos. Então, gente, esses conteúdos, assim, eles trouxeram algum engajamento. Mas eu sou muito, muito inquieta. Na verdade, eu sou uma pessoa, assim, justamente por essa área de formação muito ampla, envolvendo, né, esse tripé que é linguagem, direito e literaturas. Então, eu tenho necessidade, sabe, de realmente de trazer novas experiências. É algo meu. E eu sei que isso não é, aparentemente, né, pelo menos, isso não é tão interessante para o YouTube. Por quê? Porque acaba que o meu público, ele fica muito fragmentado, né? Então, como é que eu vou falar, por exemplo, de literatura espanhola, se o meu público quer saber de conteúdo de língua espanhola? Aí, os meus alunos pediram, professora Adriana, crie conteúdo de dicas de língua portuguesa. O que trouxe uma outra problemática, por quê? Porque ao falar de conteúdo de língua portuguesa, eu também faço digamos que uma delimitação do nicho e também do público, né? Focado mais no português. Claro, há muitos estrangeiros que também querem compreender a nossa língua, mas existe o português que é lecionado para brasileiros e o português que é lecionado para estrangeiros. Há algumas particularidades metodológicas. Então fica também muito confuso. E aí eu percebi o seguinte, que o meu canal ele acabou tendo uma questão assim identitária, de difícil resolução, uma vez que no meio desse caminho aí eu também quis trazer também algumas narrativas, alguns estudos meus, algumas publicações que envolvem também direitos humanos e literatura. E aí você está se perguntando, nossa, professor, e aí, você conseguiu sucesso com esse canal? Gente, essa questão do sucesso é algo bastante subjetivo. Porque, veja bem, você ter um canal no YouTube, na verdade, primeiro, eu acho que você tem que pensar, por que eu quero ter um canal no YouTube? Qual é o meu objetivo?
né? O meu objetivo é especificamente ganhar dinheiro, ou eu tenho o objetivo de ter um cantinho, um espaçozinho aí na plataforma para socializar o meu conhecimento e isso me dá prazer, sabe? Eu acho que você tem que se fazer, assim, essa pergunta. Então, o que acontece? Na verdade, o meu canal, embora ele seja monetizado, eu ainda não tenho um alcance, sabe, de público que seja talvez suficiente para trazer o retorno financeiro. Pelo menos do ponto de vista, assim, dessa lógica, né, que todo mundo espera, que é a lógica da parceria, assim, com os anunciantes. Então, o meu canal, ele vai, assim, aos pouquinhos, conquistando, né, esse espaço. Ainda mais agora, né, que eu dei um tempo, então, provavelmente, ele vai ter uma queda ainda maior de audiência. No entanto, por meio do meu canal no YouTube, eu consigo trazer uma experiência incrível, que é a experiência de socializar aquilo que me dá prazer, que é a experiência de socializar os conteúdos com os quais eu trabalho e sobre os quais eu venho atuando já faz tantos anos, né? Com pesquisas, com aulas. Então, isso é muito, muito prazeroso. Então, eu percebo o seguinte, muito embora esse nicho identitário ele não tenha sido delimitado aí no meu canal como ele deveria ter sido, né? Eu ainda tenho dificuldades com isso, mas eu percebo que o canal ele me traz impactos positivos em outros sentidos, né? Com, por exemplo, com reconhecimento do meu trabalho, com contatos que são feitos por meio de algum vídeo que foi visto e as pessoas querem saber mais e me chamam, me convidam para palestras, me convidam para consultorias. Então, acho que isso é muito interessante, não é? E tendo em vista, então, essa questão, né, a questão do prazer, mas o prazer alinhado também é uma questão identitária que eu preciso, neste ano de 2024, melhorar aqui no YouTube, eu resolvi, então, trazer uma programação para vocês, né, que me assistem, que é falar mais sobre a minha pesquisa de doutoramento. Então, neste ano de 2024, eu decidi que os meus vídeos eles vão focar mais a minha produção acadêmica, ok? Muitos de vocês também aí já conhecem, né? Que é esse estudo que eu fiz na minha tese doutoral com as narrativas de Antígona, né? Essa obra de Sófocles maravilhosa, as narrativas de Sor Juana Inês de la Cruz e da francesa Olympe de Gouges. Eu vou falar sobre essas vozes discursivas neste ano de 2024 e vou focar na análise do discurso, eu vou focar nessas obras literárias e nas teorias com as quais eu venho trabalhando, especialmente a teoria social de Habermas. Então, se você se interessar por este tema, olha, fique comigo. Me acompanhe nos próximos vídeos, porque eu acho que vai ser bem interessante essa conversa que eu vou ter com vocês, ok? Agradeço-lhes imensamente a atenção e peço a vocês que fiquem comigo. Até breve!